O Espírito Santo falou muito forte ao meu coração. Sabia que eu ia pregar, preguei ontem, uma outra palavra em Tito 2, e hoje também sabia que ia pregar, e gosto de pregar duas palavras diferentes, porque a gente está postando essas pregações, esses vídeos na internet, muitas pessoas têm sido abençoadas através da palavra de Deus. Então, nós queremos pregar algo novo, algo do coração de Deus para a sua vida. E ele estava orando, pensando, refletindo, e Deus trouxe uma frase ao meu coração: passos para ver a glória de Deus. Amém? E aí ali comecei a abrir a Bíblia, comecei a pesquisar acerca desse assunto que eu gosto tanto, que é ver a manifestação da glória de Deus na nossa vida, na nossa história, em cada um de nós, na igreja de Jesus, no corpo de Cristo. E amados, eu fiquei impressionado quando comecei a estudar sobre esse assunto. Deus trouxe como resultado essa palavra que pela graça de Deus quero vos ministrar. Amém? E até o versículo Deus trouxe claramente ao meu coração, e é o trecho que nós vamos ler hoje em 2 Coríntios 3:12. Vamos lá? Então nós vamos aprender o que é a glória do Senhor. Será que eu posso ver Deus revelando a sua glória na minha vida? Qual é a diferença entre a glória de Deus e a glória humana? O que a glória humana produz dentro do homem? O que a glória de Deus produz no nosso coração? Nós que nascemos de novo, que nascemos do Espírito, que estamos buscando o Espírito Santo. O que Deus quer realizar em nós quando Ele fala de glória, desse peso de glória, peso eterno de glória que eu e você carregamos da parte do nosso Senhor. Então vamos ler, olha que lindo esse trecho. Na minha Bíblia está escrito: onde há o Espírito do Senhor, há liberdade, como o título desse trecho que nós vamos ler. Então vamos ver o que a Bíblia diz nesse sentido. 2 Coríntios 3:12, a palavra de Deus diz: tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o Velho Testamento, a antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Fala comigo. Em Cristo, o véu é removido. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha que tremendo. Mas até hoje, quando é lido Moisés, a Torá, a lei, o Pentateuco e os profetas, o Antigo Testamento, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é tirado. Fala comigo, o véu lhe é tirado. Glória a Deus. Será que da tua vida o véu foi tirado, irmão? Será que você nasceu de novo, é filho de Deus, é cheio do Espírito Santo? O véu lhe é retirado. 17, ora, o Senhor é Espírito, E com letra maiúscula. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, esse é o versículo chave da ministração hoje à noite, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Na minha versão diz, como pelo Senhor o Espírito. Na versão que vocês estão lendo, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Glória a Deus. Querido, e a imagem que veio ao meu coração quando eu comecei a refletir sobre, principalmente sobre esse versículo 18, é Deus olhando para mim e para você. Finja comigo que você está no seu quarto. Você está se vestindo para sair de manhã cedo, e de repente você escuta a voz do Espírito Santo dizer: filho meu,
vai para frente do espelho. E aí você escuta aquela voz maravilhosa no teu interior, a voz do Espírito Santo falando com você. Ao mesmo tempo essa voz é doce, mas ela também é direta, é objetiva, é uma ordem direta de Deus e você a obedece. Você vai para frente do espelho e de repente Deus continua dizendo: filho meu, eu quero manifestar a minha glória na pessoa que você está vendo. E qual é a pessoa que você está vendo? Você mesmo. Olhando para um espelho, qual é a imagem que nós temos, querido? A imagem do nosso próprio rosto. Sim ou não? Mas mais que isso, a Bíblia está dizendo a imagem do Filho de Deus em nós. A manifestação da glória de Deus, que é o Filho de Deus, o resplendor da sua glória na nossa vida, dentro de nós, nas nossas atitudes, no nosso comportamento. A Bíblia diz, dia a dia Deus vai nos transformando pelo Espírito Santo, de glória em glória, e quando você olhar no espelho, você vai ver Jesus em você, a manifestação da glória de Deus sobre a tua vida. Quantos querem ser mais parecidos com Jesus? Levanta a mão e fala: Senhor, eu quero manifestar a glória de Jesus através da minha vida. É como se Deus te chamasse todas as manhãs: filho meu, levanta-te. Você fosse para frente do espelho e a voz de Deus continuasse dizendo: agora que você me obedeceu, veio na frente do espelho, eis alguém que eu quero manifestar a minha graça e a minha glória. E esse alguém é você. Esse alguém é a sua casa, é a sua família, são os seus negócios, tudo aquilo que você colocar a mão vai ser abençoado, porque Deus quer manifestar a sua graça e a sua glória, a pessoa bendita de Jesus de Nazaré, na sua e na minha vida. Glória a Deus. Queridos, eu quero isso para a minha vida. Hoje de manhã mesmo, estava lembrando, quando estava aqui no altar orando, falando em línguas ali, hoje de manhã foi algo tão especial. Eu estava sentado na mesinha, como todas as manhãs eu faço, fazendo devocional com os meus filhos. Eu comprei um livrinho do A.W. Tozer, um devocional todos os dias para a gente ler ali juntos, estudar, ministrar a palavra de Deus. E eu leio 12 liçõezinhas que tem ali, e numa delas estava falando sobre o amor imensurável, o amor eterno de Deus. E eu comecei a ler, li o primeiro, já fiquei impactado. No segundo eu fiquei chocado. E eu senti uma unção forte de Deus ali naquela mesa, ali no café da manhã, junto com a minha família. Comecei a chorar ali na frente dos meus filhos, porque Deus falou ao meu coração de manhã cedo, num culto devocional com os meus filhos ali. Querido, o teu culto tem que começar na tua casa. O teu culto tem que começar quando você abrir a Bíblia e dizer: Deus fala comigo. A glória de Deus quer ser manifesta na sua empresa, na sua vida, na sua escola, aonde você for, você vai carregar essa glória de Deus, amém? Porque você carrega a pessoa de Jesus na presença gloriosa do Espírito Santo. A Bíblia diz isso: aquele que tiver o meu Espírito, eu e o Pai viremos nele e faremos nele morada, aquele que obedece os meus mandamentos. Eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Querido, você é casa de Deus, você é santuário do Espírito Santo. E se você quer ver a glória de Deus, Deus manda você ir para frente de um espelho e Deus vai falar para você, para mim: é na sua vida que eu quero manifestar a glória do Cristo ressurreto. É na sua vida que eu quero manifestar poder, graça, glória. É através de você que eu quero fluir, que eu quero te usar, que eu quero te abençoar, que eu quero manifestar o meu Filho. Foi tremendo esse final de semana com os jovens ali. Nossa, gente, foi tanta unção, tanta glória. Na primeira noite ali, Deus já veio com uma glória ali inefável. Eu estava perto do altar ali, o pastor de Jair ministrando na turma, e eu caí de joelho ali na frente do altar. Eu senti uma glória de Deus naquele altar, estava uma coisa extraordinária. E terminou assim com chave de ouro, no último dia, às 2 horas da tarde.
Espírito Santo pegando todos aqueles jovens, 130 e poucos jovens ali, cheios do Espírito Santo, tocados pelo poder de Deus. Querido, é em nós que Deus quer manifestar a sua graça e a sua glória. Amém? Quem quer ser cheio da graça e da glória de Deus, levanta a mão e fala: eu quero ser cheio da glória de Deus, da manifestação do poder de Cristo, em nome de Jesus. Então é isso que Deus me falou. Aonde Deus quer manifestar a sua graça e a sua glória? É na sua vida, na minha vida, na maneira. A frase do nosso retiro esse final de semana foi: Deus não te chamou para ser um imitador, para fazer imitação. Deus te chamou para ser uma manifestação do Filho de Deus na terra. Achei tremendo, quando o pastor Djair soltou aquela frase, eu falei: essa frase veio do trono de Deus. Essa frase veio do céu, e eu nunca mais vou esquecer ela, eu tenho certeza disso. Querido, quando uma frase, um pensamento vem do trono de Deus, e você abre o teu espírito, o teu coração para ouvir aquela palavra, meu irmão, que lá entra como uma rema na tua vida, você nunca mais vai ser o mesmo. Amém? Você nunca mais vai esquecer aquilo que Deus falou no teu coração. Por isso, sente-se aí no seu banco, deixa o Espírito Santo falar contigo. Eu não sei você, mas eu quero ver a glória de Deus. Amém? O que significa a palavra glória? Primeira coisa que eu pesquisei, definição da palavra glória. A palavra glória, no hebraico, é conhecida como kabod. A palavra kabod, olha só que interessante, significa abundância, significa riqueza, significa honra, pode ser traduzido por honra também, pode ser traduzido pela palavra glória, que é o assunto que nós estamos abordando hoje, pode significar também esplendor, pode significar dignidade, pode significar também reverência, principalmente quando lidamos com relação a Deus. Quando a glória de Deus se manifesta, meu irmão, você treme, você teme diante do Senhor, sim ou não? Como Isaías 6 lá, eu vi a glória do Senhor, e o Senhor no seu santo trono, e anjos ali ao seu redor. A Bíblia diz que ele tremeu ali diante de Deus, veio um temor santo, reverente no coração do profeta. Glória também significa reputação, é um dos significados da palavra glória, kabod em hebraico. No grego é conhecido como a palavra mais comumente usada, doxa, significa glória, significa louvor, por isso o termo, o conceito doxologia. Doxologia é isso, é o louvor, é a ciência que estuda o louvor, a adoração. Olha que interessante, também vem da raiz da palavra glória, porque o louvor promove o que, amado? A glória de Deus. O salmista diz: Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Quando você adora, meu irmão, Deus é entronizado naquele lugar. O diabo sai correndo, os demônios saem afugentados, porque a graça e a glória de Deus está no meio do povo que adora Ele, que louva o Senhor. Glória, louvor, também significa a palavra esplendor, também pode ser traduzida por brilho, magnificência, excelência, preeminência, dignidade, majestade real, graça, supremo governador, quando estamos falando também de Deus, é claro, majestade, se referindo a Deus, perfeição absoluta, também uma característica divina do nosso Deus. Tudo isso são significados possíveis para a palavra doxa, que em português foi traduzida como glória. Amém? Então, claro que tem características aqui que são exclusivas de Deus, da divindade. São dele. Mas tem características aqui que nós falamos, todas elas aqui, muitas delas aqui, que podem ser compartilhadas, partilhadas conosco. Sim ou não? Por exemplo, honra, Deus quer te honrar, irmão. Abundância, Deus quer que você tenha uma vida abundante. Jesus diz isso: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Riqueza, Deus quer te prosperar.
Dignidade também pode ser para você. Reputação, Deus quer que você tenha uma boa reputação. Brilho, Deus quer que você brilhe para Ele. Sim ou não? Sim, nós cantamos isso. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo. É Deus olhando para mim e para você e falando: eu quero que você brilhe. Mas brilhe não para você, para a minha glória. Para a glória de Deus, para que o nome de Deus seja exaltado e honrado através da tua vida. O livro de Efésios, Paulo diz que nós nascemos para o louvor da sua glória. Querido, você nasceu para manifestar a glória e a graça de Deus. Graça também vale para nós, dignidade para nós, excelência. Deus quer que nós tenhamos um espírito de excelência. Eu tenho uma palavra só sobre esse assunto. Já ministrei na quarta, outra hora vou ministrar na quinta. Querido, é isso que Deus quer, manifestar a graça e a glória dEle na sua e na minha vida. Amém? Mas será que existe diferença entre a glória dos homens e os homens querem glória? Sim ou não? Eles buscam, né, poder, fama, ostentação, luxo, honrarias. O próprio pensador francês Jean-Jacques Rousseau, na sua obra O Discurso sobre a Desigualdade entre os Homens, ele diz de um germe que entrou dentro do coração do homem. Quando o homem começou a olhar para o lado, para os seus pares, e começou a querer ser maior do que o outro, ali esse germe terrível foi engendrado no coração do homem, um querendo ser maior que o outro. E ali aquela corrupção cada vez foi piorando, é o retrato da nossa sociedade. Sim ou não? Um quer pisar no outro, um quer fazer do outro a escada para o sucesso, um quer ser melhor do que o outro. Isso só é um reflexo da nossa natureza pecaminosa, que Rousseau não acredita, mas é interessante esse trecho, esse pensador francês. Ele fala sobre isso, a comparação, o desejo por honraria, o desejo pela glória, pela fama, pelo sucesso, pelo destaque entre os seus pares, ou seja, os demais humanos. Ali começou mazelas terríveis na sociedade. Ele coloca isso como uma das fontes que engendraram, fomentaram todas essas calamidades, todas essas desigualdades sociais entre os homens. Olha que interessante, uma obra extraordinária dos pensadores franceses. Interessante falar sobre isso, sobre glória humana, honraria. É esse termo que usa, fama, ostentação, luxo. Quando estamos falando da glória humana, irmão, nós estamos falando de algo que produz no homem o quê? Orgulho. A glória humana sempre vai produzir o quê no seu coração? Orgulho. A irmã não sabia que eu ia pregar, né? Mas o testemunho dela casou muito bem com aquilo que nós vamos falar hoje à noite, não é verdade? A irmã falou: enquanto eu achei que eu estava, né, por cima da carne seca, eu já ia passar, já estava passado, não fui nem olhar lá o resultado, que eu tinha certeza, se deu mal. Mas a partir do momento que eu comecei a buscar Deus, na segunda tentativa, não é verdade, irmã? Daí foi buscar o Senhor, fez campanha, orou, caiu, né, se colocou na dependência de Deus, do Espírito Santo, com humildade, porque tinha aprendido a lição no passado. Quando se decepcionou, se frustrou com certeza, né? Chorou ali pela perda da segunda fase ali da OAB. A Bíblia diz isso, amados: Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Toda vez que a gente achar que é o bambambam, que é o bonzão, né, que consegue, que tem todos os dons, talentos, capacidade, quando a sua confiança estiver no braço forte do homem, Deus vem e puxa o tapete e você cai. E às vezes Deus mostra até as tuas vergonhas, para você entender, querido, que se você está de pé, é fruto da graça e da misericórdia de Deus, que se não for a força de Deus. Por isso que Paulo fala a Timóteo, né, em Timóteo capítulo 2, 1 Timóteo diz assim: fortifica-te na graça de Deus, e não na força do homem. Você precisa entender que o que te mantém de pé é a graça do nosso Deus, é a força de Jesus, não é os nossos dons, não é as nossas capacidades,
não é porque somos bonzões não, irmão. A partir do momento que você é tomado por orgulho, um princípio satânico, acaba afetando toda a nossa vida e dá legalidade, acesso ao inimigo, ir lá e assolar a gente, nos derrotar, nós fracassamos, e Deus permite isso, é uma maneira de Deus puxar o tapete, usando o diabo. Você está me entendendo? Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Quem vai andar em humildade e graça diante de Deus? Lembre-se disso, Deus resiste. A palavra resiste no original significa Deus se opõe, Deus vai em contra, Deus se coloca como oposição daquele que se acha, daquele que é orgulhoso, daquele que está cheio da glória e da vaidade humana. Você está entendendo, irmão? Toma cuidado com a vaidade, toma cuidado com o ego inflamado. O pensador alemão diz que existem homens sem freios na sociedade, pessoas que fazem o que elas acham que elas querem fazer, e a sociedade precisa barrá-los, precisa bloqueá-los, porque senão a própria sociedade pode ser destruída. E ele diz isso, que esses tipos de homens são egos absolutos, são egos inflamados, são eus exaltados, são pessoas que acham que pode pisar em cima de todo mundo, são melhores do que todo mundo, fazem o que querem. Aí a sociedade precisa freá-los. Amém? Precisa freá-los. Por exemplo, um assassino em série. Imagina um assassino em série no meio da sociedade, sem a força policial, irmão. Sem os investigadores querendo pegá-lo, sem os policiais querendo prendê-lo. Nós vemos isso, não é verdade? É glória humana, é ego inflamado, irmão. Toma cuidado com a vaidade, toma cuidado com a glória humana, porque a glória humana produz orgulho, e o orgulho é uma raiz que abre legalidade para o inimigo assolar a tua vida. Mas ele está sendo exposto nessa noite e vai ser envergonhado no nome de Jesus, porque nós vamos andar debaixo da graça e da humildade do Senhor. Diferente da glória humana, a glória divina, a glória de Deus é a manifestação de Jesus em nós. É Jesus que é honrado, é Jesus que é exaltado. São os frutos do Espírito que são manifestados na nossa vida: a paz, o amor, a longanimidade, toda a paciência, o domínio próprio, a bondade, a benignidade, são manifestados, as características de Jesus em nós, e a manifestação do poder de Deus na nossa vida. Para a glória humana? Sim ou não? Não. Para a glória do homem. O texto está falando isso. Os hebreus não conseguiram entender, por isso que quando Moisés saía da tenda ali da congregação, cheio da glória de Deus, porque ele vivia ali na presença de Deus, na tenda da congregação, buscando essa presença gloriosa da glória de Deus. A Bíblia diz que o seu rosto brilhava, e os hebreus não podiam olhá-los face a face, ele tinha que usar um véu. Mas aí veio Jesus e arrancou todo o véu de mim e de você. Amém? O véu foi lançado fora, porque Deus quer ver a glória dele, a pessoa bendita de Jesus, e o poder de Deus revelado na sua e na minha vida. Amém? Entenda isso. A glória de Deus gera quebrantamento, gera humildade. Nós entendemos que não somos nós, é Deus em nós, é Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? Isso a gente pode experimentar no nosso dia a dia. Eu experimentei hoje de manhã, fazendo ali uma reunião familiar, um culto doméstico com os meus filhos, lendo um texto de um pastor norte-americano que eu admiro muito, a W. Tozer, um livrinho desse tamanho, pretinho, ninguém dá nada, parece uma biblinha, né? Comecei a ler, eu sempre quis essa obra dele, de repente eu achei, comprei, 40 e poucos reais, irmãos, maravilhosa. E comecei a ler esse material, falei, meu Jesus, que tesouro esse material.
de manhã, fazendo um culto doméstico, um devocional em casa, a glória do Senhor pode vir sobre a tua vida. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Querido, eu quero a glória de Deus na minha vida. Você também? Você quer ver a glória de Deus na sua vida? É Cristo em vós, a esperança da glória. Mas quais são os passos para que eu possa ver a glória de Deus? Não vou terminar hoje, com certeza. Irmão, o primeiro passo para ver a glória de Deus é que precisamos crer. Fala comigo, crer. A palavra de Deus diz em João 11:40, eu sempre falo quando nós vamos orar aqui, se creres, verás a glória de... Você precisa acreditar, irmão, que Deus quer manifestar o seu poder, a sua glória, a pessoa bendita de Jesus de Nazaré, através da sua vida. Você precisa acreditar na glória de Deus sendo manifestada na sua vida e na história de cada filho de Deus. Semana passada, o pastor Anderson pregou, e eu também vou repetir aqui, Hebreus 11:6. A Bíblia diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Você quer agradar o coração de Deus, querido? Tenha fé, acredite, confie em Deus. Porque é necessário, diz a palavra de Deus, que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. Você precisa, em primeiro lugar, se você quer agradar a Deus, você precisa acreditar que Deus existe. Em segundo lugar, você precisa acreditar, crer, para ver a manifestação da glória, do poder de Deus, da graça de Deus na sua vida, que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Galardão, galardoador, vem da palavra galardão, que significa presente, bênção. Você quer receber bênção em presente do céu, irmão? Primeira coisa, você precisa acreditar que Deus existe. Segundo, você precisa crer que como Pai amoroso, bondoso, maravilhoso, cheio de promessas para mim e para você, Deus é galardoador daqueles que o buscam. Buscar-me-eis e me achareis, diz Jeremias, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você precisa buscar o Senhor e acreditar que esse Deus maravilhoso, Ele vai te abençoar, Ele vai te presentear, Ele vai te dar galardões maravilhosos. Por quê? Porque você se aproxima dEle. Por quê? Porque você acredita nele. E porque você o busca de todo o coração. Glória a Deus. Creia. A fé atrai a presença poderosa do majestoso Deus. A fé cria um ambiente de milagres. Segunda-feira, irmão, eu quero te convocar para vir nas segunda-feiras à noite. Nós temos experimentado, as obreiras aqui, o pastor Matias, uma glória inefável aqui na segunda-feira. No meio da adoração, a gente começa a cantar cânticos novos, falar em língua. O pastor Matias começa a pegar fogo aqui na frente, o pastor Giovanni aqui do lado também, cantando, e aquela glória. De repente o pastor Matias recebe uma visão celestial, chama o povo para frente, começa a brotar milagre aqui, coisa tremenda. E esse bloco aqui já está quase cheio para a glória de Deus. Em plena segunda-feira, 20 horas da noite, o povo de Deus está vindo buscar Deus. Você não imagina a alegria do nosso coração em ver isso, amados. Agora imagina a alegria do coração de Deus. Que geralmente nas igrejas, a maioria das igrejas, o que acontece? Reunião de oração, dá 5, 6 gatos pingados. E é sempre os mesmos irmãozinhos. Glória a Deus por isso. Mas Deus quer ver mais e mais homens e mulheres buscando a presença de Deus. A fé atrai a presença poderosa do majestoso Deus, do Deus glorioso. A fé cria um ambiente de milagres. Você crê nisso? Por isso que Jesus, quando entrou na casa de Jairo, ele falou, olha, manda embora a galera, só quero vocês aqui, ó, Pedro, Tiago e João, comigo. O resto manda todo mundo sair. Por quê? Porque Jesus sabia que aquelas pessoas, com a incredulidade delas, impediam de criar naquele lugar um ambiente para a ressurreição, um ambiente de milagres. E aí Jesus chegou naquela mocinha que estava ali, morta. Jesus disse, Talita cumi.
menina, eu te digo, em aramaico, né? Talita cumi é uma palavra em aramaico, é uma expressão em aramaico que significa, menina, eu te digo, levanta-te. E a Bíblia diz que ela se levantou e Jesus pegou nas suas mãos e entregou de volta ao seu pai, que era um dos principais do Sinédrio, um homem respeitado no meio dos judeus, no meio ali dos fariseus, saduceus, herodianos, dos escribas, um homem que tinha fama, poder, ostentação, tinha tudo isso, mas a sua filha tinha morrido, precisava de Jesus. Será que você reconhece que precisa de Jesus, querido? Será que a tua casa tem sido um ambiente de milagres? Será que a tua casa está cheia de fé? Será que o teu coração atrai milagres de Deus na sua vida? Será que você confia verdadeiramente no Senhor? Fé é confiar, confiar é entregar é descansar. Será que quando você confia, diz que confia, você entrega aos pés de Jesus e você descansa em Jesus? Fala comigo, confiança, entrega e descanso. Quem tem fé, confia, entrega e descansa. Descansa por quê? Porque você entregou as mãos mais poderosas desse universo. São as mãos e os pés de Jesus de Nazaré, o Criador dos céus e da terra, o resplendor da glória de Deus, aquele que fez toda a criação, todo o universo, as constelações, as estrelas, esse que governa com sua mão poderosa os mundos, os planetas, os meteoros, as marés, os ventos, a chuva, o sol. É esse que sustenta todas as coisas com a sua mão poderosa, e nada passa desapercebido pelo Senhor, Criador dos céus e da terra. Por isso você pode confiar, por isso você pode entregar, você pode descansar no Deus que cumpre promessas, num Deus que é verdadeiro, num Deus que é imutável, ou seja, não muda, nem tem sombra de variação, diz a palavra de Deus, num Deus que é infalível, que não falha, e nem jamais falhará, num Deus que tem palavra, e a sua palavra não volta vazia, num Deus que diz em Mateus 24, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Você precisa acreditar nesse Deus que tem palavra, que é verdadeiro, que é imutável, que é infalível, mesmo vivendo num tempo de ceticismo, de ateísmo, de materialismo, de dúvida, cheio de dúvidas. Vocês têm percebido como as pessoas hoje estão cheias de dúvidas? Que nós vivemos numa sociedade pós-moderna, relativista, que não acredita em verdades absolutas, nas verdades eternas da palavra de Deus, nos princípios do reino de Deus. Então, as suas vidas estão sobre uma gelatina, mole, não tem fundamento, eles não sabem o que crer, a verdade para você é uma, para ele é outra. Então, não existe verdades absolutas na sociedade pós-moderna, mas para o povo de Deus sim, existe a verdade de Deus, os princípios de Deus, os valores do reino de Deus. Por isso nós temos um alimento sólido, um fundamento sólido. A nossa casa não está sobre a areia desse mundo pós-moderno, a nossa casa está sobre a rocha eterna, que é a palavra de Jesus. Amém? Por isso que as pessoas hoje têm o coração dividido, não sabem o que quer, cheio de dúvida, cheio de incredulidade, cheio de indiferença. Irmão, vença isso e aprenda a crer, para que você possa ver a glória de Deus. Quantos querem ver a glória de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família? Nós vamos parar por aqui, amados. Isso é só o princípio do que Deus vai falar. É só o primeiro passo. São 5. Numa outra oportunidade, pela graça de Deus, eu quero continuar com vocês. Amém? Foram abençoados? Vão lembrar do espelho? Quando você ouvir uma voz de manhã cedo te chamando, filho, levanta. Filho, vai para o espelho.
você vai para o espelho e a voz de Deus vai falar: é em você que eu quero manifestar a minha graça, o meu poder e a minha glória. A glória de Deus vai ser manifestada na vida dos filhos de Deus. Romanos 8, só para terminar, o último versículo me vem à memória agora. A Bíblia diz que nos últimos dias, a natureza gemeria, ela clamaria, ela invocaria, ela estaria numa uma grande expectativa, um grande gemido. A natureza está remoendo, gemendo, implorando, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Quem são esses filhos de Deus? Eu e você, que vamos viver para a glória de Deus. Quando nós olharmos para o espelho, nós vamos ver a nossa vida, mas vamos ver também o reflexo de Jesus em nós. Não sei vocês, queridos, mas eu quero ser parecido com Jesus. Eu quero ser a manifestação, não um imitador de ídolos, de Bon Jovi, de não sei o que, disso, daquilo. Hoje nós vemos uma geração de adolescentezinhos, jovens, às vezes marmanjo, 40, 50 anos, ficando uma semana numa fila para ver o show do seu ídolo, querendo imitar o seu ídolo, se vestir como o seu ídolo. Imitação, irmão. Deus não te chamou para ficar imitando fulano, ciclano. Nós vemos até em algumas igrejas, o líder principal tem uma característica, tem uma personalidade, e aí às vezes os pastorzinhos tudo imita o líder, fala igual, parece uns bonequinhos do líder. Sim ou não? Parece umas fotocópias. Irmão, isso é errado. Deus não te chamou para imitar ninguém. Deus te chamou para manifestar Jesus na sua personalidade, com as suas características, com as suas virtudes, com os seus dons, com os seus talentos, com as suas capacidades, convertidas, aperfeiçoadas, santificadas para a glória de Deus. Amém? Fica de pé, coloca a mão no seu coração, vamos orar diante do Senhor. Eu queria chamar aqui na frente quem está passando por algum momento de luta, de dificuldade, na família, nas finanças, na saúde. Sai do seu lugar, vem aqui para frente. Eu creio na manifestação da glória de Deus. Querido, você que precisa de um milagre, você que precisa de uma porta aberta, um emprego, um negócio que você quer fechar, uma situação que está embaraçada na sua vida, saia do seu lugar, vem aqui para frente. Você que precisa de uma resposta de Deus, você que está clamando por algo na sua vida, você que quer algo novo de Deus na sua vida, talvez um renovo do seu chamado, do seu ministério. Não sei, querido, o que você precisa, eu só sei que o Deus da palavra está aqui. Eu só sei que Ele quer manifestar a glória dEle e o seu poder na sua vida. Se creres, verás a glória de Deus. Que o restante da igreja estenda as mãos para cá, amados. Vamos fazer uma atmosfera de fé, uma atmosfera de milagres, de bênção, em nome de Jesus. Coloca ali um fundo musical, instrumental, fazendo favor para nós, enquanto nós vamos orar. Louvado seja o nome do Senhor. Comece a orar, querido. Você que está aí atrás, estenda suas mãos. Comece a orar pelos irmãos aqui na frente. Você que está aqui na frente, coloque a mão no seu coração. Comece a orar, comece a falar com Deus. Comece a declarar graça, glória, unção, falando: Senhor, eu quero. Senhor, eu preciso desse milagre. Senhor, eu preciso dessa resposta. Senhor, eu preciso da ação dos teus anjos. Senhor, eu preciso do Espírito Santo lá na minha casa, na vida dos meus filhos, no meu marido, na minha mulher. Senhor, eu preciso de um milagre do Senhor. Senhor, eu quero ver a tua graça e a tua glória. Senhor, eu quero experimentar o teu poder na minha vida, Senhor. Eu quero ser um agente de milagre. Eu quero, ó Deus, exercer o meu chamado, o ministério de Deus na minha vida. Senhor, eu quero alinhar o meu coração com o céu. Senhor, eu quero experimentar mais de Deus na minha vida e na minha história. Aleluia. Glória a Deus. Deu para colocar lá? Pode botar um pouquinho mais alto, em nome de Jesus. Isso, glória a Deus. Coisa linda. Amados, a presença de Deus é perceptível nesse lugar. Eu creio que Jesus está aqui. A palavra de Deus diz: onde dois ou mais estiverem
reunidos em meu nome, ali eu estaria no meio deles. Talvez Jesus esteja aí na tua frente, com a mão na tua cabeça, derramando a glória, manifestando o seu poder. Você precisa crer, querido. Não é o pastor Giovanni, é o Espírito Santo que fala, é o Espírito Santo que faz, é o Espírito Santo que manifesta a graça e a glória dele. É para a glória dele e não para a vaidade humana. Senhor, nós estamos aqui nesta noite, Pai, nós queremos ver, ó Deus, a glória de Deus. Senhor, nós queremos viver de glória em glória, transformados pelo Teu Espírito. O véu foi rasgado, o véu foi tirado, Jesus é para ser manifestado. Por isso, ó Deus, estende a Tua mão poderosa sobre a Tua igreja, sobre os Teus filhos, a glória de Deus, o poder de Deus, em cada situação, em cada circunstância, Pai, a glória do Senhor seja manifestada. É a promessa na Tua palavra, nós cremos, por isso veremos a glória de Deus, a graça de Deus, na vida dos nossos filhos, na nossa família, nos nossos cultos devocionais, Pai. Ó Deus, nas nossas gerações, os nossos filhos serão poderosos sobre a terra, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Haja o que houver, a que preço for, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ó Deus, envia os Teus anjos operando, Pai, maravilhas, trabalhando em favor dos herdeiros da salvação, trazendo negócio, trazendo finanças, prosperando, gerando abundância, gerando riqueza, gerando prosperidade na vida dos Teus filhos. Vai curando os relacionamentos feridos, os casamentos que estão rotos, ó Deus, destruídos. Restaura, Pai, a família, restaura os nossos filhos, tira da droga, Pai, abre a porta de emprego. Ó Deus, abre esse negócio, essa causa na justiça que está embaraçada, essa situação que precisa ser julgada, Deus. Envia o anjo lá, ó Deus, tirando esta causa e apresentando diante dos maiorais, diante dos juízes, que julguem com retidão, de acordo com a justiça do alto, com a justiça do Senhor. Ó Deus, estende a Tua mão poderosa, gera em nós quebrantamento, gera em nós humildade, gera em nós gratidão, gera em nós, ó Deus, um coração de servo, um coração disposto a Te servir e ver a glória de Deus manifestada em nós. Que possamos olhar todos os dias para os espelhos e ouvir a Tua voz dizendo: é em Você que eu quero manifestar a minha glória e a minha graça. É em Você que Jesus quer ser revelado. É em Você que o meu filho quer se manifestar. Oh, Espírito Santo, venha sobre cada vida, operando milagres e maravilhas, como diz o livro de Atos. Estende a Tua mão poderosa, com sinais, prodígios e maravilhas, como diz o livro de Atos em 2, e a palavra era pregada, e eles oravam, a doutrina dos apóstolos era pregada, e sinais e prodígios se realizavam na igreja primitiva. Que esses sinais, ó Deus, nos sigam, que esses sinais estejam conosco, que os sinais do céu, que o avivamento, a glória, a graça de Deus vá pelas ondas da rádio web, da internet, tocando vidas e sarando corações. Restaura-nos, Pai. Nós damos uma voz de comando agora a todos os demônios que estão agindo nas situações, nas circunstâncias, nas famílias, na vida financeira, na vida afetiva, atraindo enfermidades, espírito de enfermidade, praga, chaga, doença, mal, maldição, espíritos malignos. Peguem todo o teu lixo, toda a tua sujeira, tudo aquilo que você tem arquitetado, todo o teu mal, todo esse lixo vai caindo fora. Nós damos uma voz de comando agora, é na autoridade do nome de Jesus. Pega tudo que é teu, toda a tua sujeira, todo o teu lixo, sai agora em nome de Jesus.
sejam amarrados, amordaçados, imobilizados, os demônios malignos que agem em cada circunstância, sejam alijados, arrancados por força, pelos anjos poderosos do Senhor, e levados aonde Jesus determinar, em o nome de Jesus. Que a glória e a graça de Deus alcance cada um dos filhos de Deus, e que o nome de Jesus seja exaltado e glorificado, para todos sempre, em nome de Jesus. Levante as suas mãos para o alto e fala: eu creio na glória de Deus, no poder do Senhor, na graça bendita. Eu quero ver, através da minha fé e da minha confiança em Deus, a glória de Deus, a presença poderosa do Senhor na minha vida, na minha casa, na minha família. Todo mal sai agora, em o nome de Jesus. Todas as trevas se dissipem, caiam fora, em o nome de Jesus. Fala comigo: eu sou de Jesus. Obrigado, Jesus, pela tua glória, pelo meu milagre, pela minha bênção. Continua com a mão levantada. Que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e te encha com a sua paz. Que você tenha uma semana de vitória e de triunfo sobre o pecado, sobre os gigantes, sobre toda e qualquer dificuldade. Que a glória do Senhor vá à tua frente, por detrás, por cima e por baixo, e ao teu redor seja protegido por um escudo da glória do Senhor. Que a bênção do Senhor venha sobre você, sobre a tua casa e a tua família. Que o Espírito Santo te mantenha íntegros e irrepreensíveis, e te conserve o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, até a volta de Jesus de Nazaré. Que o Senhor tenha misericórdia e compaixão de ti, e te purifique com o seu sangue precioso, perdoando todos os vossos pecados. Vá e não peques mais. Viva na glória, na graça e na unção do Senhor. Triunfe em Cristo Jesus. Quem crê, dá glória a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Amados, eu quero ouvir os testemunhos do que Deus está fazendo na sua vida. A manifestação da glória e da graça de